Aqui é o professor Leonardo Lopes, tá? Eu sou professor da disciplina de Física. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para falar para vocês justamente um aspecto introdutório do nosso curso, agora aqui voltado especificamente para o ensino médio. Tá? Então eu sou formado em Física pela Universidade Federal do Estado do Piauí, né? Tenho também especialização em ensino de matemática e de física e faço mestrado na área de ensino de física pela Universidade Federal do Maranhão. Tá? Então, nesse primeiro ano, tá, muitos de vocês, muitos alunos que ingressam no ensino médio, o que acontece? Viram muito pouco de física no ensino fundamental e muitos não viram absolutamente nada. Tá? Então, disciplinas como física, como química, como biologia são disciplinas totalmente novas. Tá? Então, nós temos que fazer uma abordagem mais introdutória para a gente conhecer qual é o papel, né, dessas ciências e o que exatamente cada uma delas vai estudar. Em particular, no meu caso, a parte da física. Tá? Então vamos começar com a pergunta, né? O que é física? Tá? Então física é natureza. Tá? A própria expressão de física é um termo que vem do grego, tá? Que significa natureza. Então quando eu estudo física, estou estudando a natureza. Ou seja, isso você faz desde quando você nasce. Nós estamos sempre procurando compreender a natureza. E aí quando a gente consegue compreender certos funcionamentos da natureza, a gente consegue aproveitar isso a nosso favor. Tá? Por exemplo, quando o homem descobriu o fogo, ou seja, o homem não inventou o fogo já faz parte da natureza. Mas ele foi descoberto, então o homem descobriu que tinha o fogo e que ele poderia utilizar o fogo para assar ou cozinhar seus alimentos e depois inúmeras e outras aplicações que o homem encontrou para o fogo. E isso acaba implicando no desenvolvimento de outras tecnologias, no desenvolvimento da sociedade, e isso acaba contribuindo para uma evolução. Tá? Então, estudar física é isso. Estudar física é compreender a natureza. Então, a física é uma ciência da área de ciências naturais, assim como biologia, assim como química, mas também uma das ciências exatas. Né? E digamos assim, a ciência fundamental justamente por quê? Porque é a natureza em si. Todas as outras disciplinas, tudo que a gente tem é no intuito de compreender a natureza na sua plenitude. E a física faz justamente isso. Como a natureza tem toda uma complexidade, muita coisa para ser estudado, se torna impossível a gente fazer isso especificamente dentro da disciplina. Daí a gente tem outras áreas, como por exemplo a gente tem biologia. O que faz a biologia? A biologia também estuda a natureza, mas ela estuda a natureza de uma maneira mais específica. Ela estuda o que é a vida. Bio é vida, biologia é estudo. Então a biologia é o estudo da vida. Então é parte da natureza. Tá? Então tudo aquilo que você vê na parte da biologia específica a gente não vai estudar necessariamente dentro da física, mas não deixa de fazer parte da natureza. Da mesma forma é a química. Tá? A química também é uma ciência da natureza. Tudo que você vê em química faz parte da natureza, só que a gente estuda de uma forma separada algumas coisas. E as demais a gente estuda especificamente dentro da disciplina de física. Assim como a gente tem, por exemplo, cosmologia, astronomia, tudo isso faz parte da natureza, mas a gente acaba vendo dentro de campos de estudos bem específicos, porque a natureza é muito complexa. Então só aqui eu listei 5 áreas que estudam a natureza: física propriamente dita, biologia, química, astronomia, tá? E esqueci a outra que eu falei, né? E cosmologia, tá? Então essas disciplinas todas têm o intuito de estudar a natureza, de entender como a natureza, como o universo funciona, tá? E aí o que acontece? Então dentro da física nós vamos estudar desde da menor partícula possível lá dentro de um átomo até toda a extensão do universo, tá? Então são muitos conteúdos que nós vamos ver na disciplina de física. Outros vocês vão estudar lá na química e outros vocês estudam em biologia. Alguns vocês vão estudar somente se vocês forem fazer cosmologia, astronomia. Mas tudo isso é para entender e compreender o funcionamento da natureza. Então é muita coisa, é muito conteúdo, por isso você tem várias
áreas, tá? Mas todas estudam a natureza. Aí separa os conteúdos, né? Os conteúdos que geralmente você vê em química, eu não vou repeti-lo diretamente na física. Eu posso até estudar coisas que são correlatas, mas com aplicações diferentes. Né? Da biologia da mesma forma, a gente pode falar sobre certos aspectos, mas com aplicações com a ideia diferente de onde aplicar, tá? Porque são muitos conteúdos. Tá? Então a física é isso, é entender a natureza em sua plenitude. Né? E quais as implicações disso? Então a física ela vai estar inserida basicamente em todo o avanço tecnológico que nós conhecemos hoje. Então desde a descoberta do fogo até as mais avançadas tecnologias que nós temos hoje, elas acontecem graças, né, em parte, grande contribuição à área de física. Tá? Então carros, motos, aviões, helicópteros, navios, grandes equipamentos de exploração de petróleo, de minerais, né, grandes mineradoras, né, equipamentos de indústria, tudo isso são desenvolvidos com a ajuda, com o auxílio de pesquisas científicas que tem grande contribuição da física. Tá? Naves espaciais, ou seja, o homem foi para a Lua, né, o homem vai para o espaço, a gente consegue lançar satélites, toda a comunicação global que nós temos hoje, redes de TV, telefonia, celular, toda a internet, é graças a um conjunto de satélites, ou seja, a conquista espacial pelo homem, a gente consegue colocar objetos em órbita do planeta e isso faz com que a gente consiga se comunicar em tempo real. Então tudo isso são conquistas que fazem parte dentro desse rol das grandes contribuições que a física tem dado. Né? Desenvolvimento de armas nucleares, né? Apesar das implicações que foram, mas isso também contribui para o desenvolvimento de outras tecnologias. Tá? Então quando o homem ele descobriu que daria para fazer uma arma nuclear, então aquilo não foi simplesmente faz só a bomba e acabou a história. Não, tudo aquilo que foi pesquisado, tudo aquilo que foi descoberto nesse processo também servem para alimentar outras tecnologias, serviram para desenvolver outras coisas que foram benéficas. Tá? Então são inúmeras, né? Eu poderia passar aqui a tarde inteira falando sobre diversas coisas. Enfim, toda a tecnologia como um todo, tudo que a gente conhece faz parte da natureza, portanto, né? A física está envolvida de alguma forma, tem uma contribuição. Então é extremamente importante se estudar física, tá? Para se desenvolver uma sociedade tecnologicamente, compreender o funcionamento desses elementos da natureza e poder usá-los a nosso favor, é imprescindível que se estude física. Tá? E aí uma outra coisa, há uma confusão muito grande, mas física não é só fazer conta, física é matemática, aquela coisa. Muitos alunos têm uma certa... se não gostam, vamos falar dessa maneira, né? Não gostam de matemática. Né? Ou tem certa dificuldade, não compreende adequadamente, isso acaba implicando. A gente usa matemática na física, sim, é imprescindível que a gente use. Mas a gente tem que compreender que a matemática na física é uma ferramenta. Tá? É uma ferramenta que a gente vai utilizar, claro. Eu vou, por exemplo, fazer uma análise de um fenômeno, eu quero fazer previsões, eu preciso fazer cálculos, eu preciso ver o resultado de alguma coisa em números de fato. E aí eu uso a matemática para isso. Mas o principal objetivo nosso, antes de usar matemática, é entender um fenômeno físico. Tá? Comportamento do fenômeno. Eu joguei uma pedrinha na água, criou-se uma pequena onda. Quais são as características dessa onda? A velocidade, propagação, são diversos fatores. Então, é entender um fenômeno. Às vezes o fenômeno pode nem ser tão interessante, mas é um fenômeno e pode sim ter alguma aplicação real, pode sim ter alguma aplicação que de fato contribua para alguma coisa interessante, né, no desenvolvimento de uma tecnologia. Então nem tudo é incrível, nem tudo é fantástico. Agora sim, tem fenômenos que são muito interessantes também, de você analisar, de você fazer experimentos e de você ver. Então a gente tem que analisar um fenômeno, tentar compreender esse fenômeno e aí sim, tá, aplicar isso através de equações matemáticas. A gente pode representar esses elementos matematicamente, porque a gente pode fazer previsões, tá? Nem tudo dá para a gente fazer experimental, às vezes um experimento pode ser inviável e aí eu acabo fazendo isso teoricamente, usando a matemática. Então a matemática ela está sim inserida na física, mas nós vamos trabalhar como uma ferramenta de apoio, não como a física é
só matemática, de forma alguma. Então, física é entender o comportamento da natureza. E aí, a física se divide em vários ramos de estudo, tá? Nós vamos tratar aqui de alguns mais especificamente, tá? No ensino médio, nós vamos tratar da mecânica, então esse assunto do primeiro ano é exclusivo sobre mecânica, tá? Então, essa mecânica, ela vai tratar de quê? Então, a mecânica, ela vai tratar, por exemplo, nós vamos falar sobre Galileu Galilei, tá? Um grande cientista e divulgador científico, foi, digamos assim, o pai do método científico, tá? Porque aí também não é só entender a natureza, a gente tem que compreender os fenômenos da natureza, mas cientificamente, tá? De forma organizada, que a gente possa escrever e isso possa ser reproduzido por outras pessoas. E o Galileu Galilei, ele foi um dos caras que começou a desenvolver esse método da pesquisa científica propriamente dito. De se analisar, escolher os resultados, fazer o experimento e ali você dizer o que você conseguiu. Tá? Nós vamos falar da cinemática, não é muito física, mas a gente vai estudar para a gente compreender como é que se descreve os movimentos das coisas. Tá? A dinâmica, lá nas leis de Newton, a gente vai ver as causas, o que causa o movimento. Nós vamos estudar ainda dentro da mecânica, aqui no nosso primeiro ano, a questão da gravitação universal, que são as leis de Kepler. Nós vamos trabalhar com trabalho e energia, tá? Energia e trabalho. Vamos trabalhar com a parte de estática, de sólidos, de fluidos, com a hidrostática. Então, são muitos conteúdos que estão todos inseridos dentro desse campo que nós vamos chamar de mecânica. Tá? Então, no livro tem toda essa distribuiçãozinha. Então, aqui é só uma síntese do que a gente vai ver. No segundo ano do ensino médio, a gente trabalha três assuntos. Desculpa. Nós trabalhamos termologia, que é a ciência do calor, tá? As máquinas térmicas, carros, motos a combustão, máquinas a vapores. Então, a estudo do calor, temperatura, equilíbrio térmico, uma série de conteúdos relacionados à temperatura e a calor, tá? Termologia. No segundo ano também nós tratamos da ondulatória, o estudo das ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas feitas na água, todo tipo de onda. Tá? E a parte da óptica, né? A óptica geométrica, que a ciência da visão, por exemplo, toda é baseada na óptica geométrica. Então, um raio de luz ele vai refletido, por exemplo, por um espelho, e a gente estuda esses comportamentos de espelhos, lentes, né? Então isso é dentro da óptica. E no terceiro ano do ensino médio a gente trabalha outros dois conteúdos, que é a parte de eletricidade e a parte de física moderna. Então a eletricidade vai envolver o eletromagnetismo, então um conteúdo bem amplo que envolve justamente toda a tecnologia moderna que a gente tem, porque toda a nossa tecnologia moderna ela é baseada em eletricidade. Então basicamente a gente não consegue fazer quase nada hoje sem eletricidade, tá? Tem coisa que dá para fazer, mas no geral toda a nossa tecnologia ela é baseada em energia elétrica. Então, um assunto que não é fora do seu cotidiano, é algo que você tem na sua casa. Agora mesmo, se você está assistindo esse vídeo, você está fazendo uso de eletricidade. E a física moderna, ela vai trazer, de uma maneira resumida para a gente aqui, os principais avanços, né? O que está sendo desenvolvido atualmente, o que foi desenvolvido no último século e o que está sendo desenvolvido atualmente no campo da física, ou seja, é uma ciência nova, a física em si, e que tem muita coisa ainda a ser descoberta. Apesar da gente compreender muita coisa do universo, há muita coisa a ser aprendido. Nós ainda não sabemos, digamos assim, quase nada. Há muito a ser aprendido. Então, nessa área de física moderna, a gente acaba trazendo essas coisas e essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas agora. Tá? Então, como você pode ver, é isso que a gente vai trabalhar no nosso ensino médio completo. Tá? Mecânica, termologia, ondulatória, óptica, eletricidade e física moderna. Tá? Então, isso é um programa para 3 anos. Então, se você esqueceu algum detalhe agora, não há problema nenhum. Tá? Nós teremos esse primeiro ano completo só para estudar a parte de mecânica. Tá? Então, nós vamos nos concentrar nesse momento nessa parte. Tá? Então, a física é isso. É uma área extremamente interessante, né? E que vai estar presente em vários campos, né? São inúmeras áreas que vai envolver a física. Às vezes, pessoal, mas eu não quero ser um físico propriamente dito. Mas se você quer, por exemplo, ser um médico, é imprescindível que você
tem uma boa compreensão de física, você precisa estudar muito a física para você se dar bem no Enem e para você desenvolver o curso de medicina em si. A pessoa quer ser engenheiro, precisa aprender física? Definitivamente sim. Qualquer que seja a área de engenharia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de software, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia de alimentos, então todas elas é fundamental física, principalmente eletricidade, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, né? Você precisa compreender a resistência de materiais e várias coisas, e que está envolvido nesse caso especificamente a parte de física, arquitetura, farmácia, medicina, cirurgia dentária, né? Medicina veterinária, então tudo isso vai envolver, tá? Engenharia química de processamento. Então todas essas áreas aí, elas envolvem conhecimento de física, não necessariamente a física em si. Você, então, se eu não quero estudar física, mas eu preciso aprender para mim poder desenvolver ou cursar algum desses cursos, tá? Esse é um vídeo introdutório. Nos nossos próximos vídeos nós vamos começar a adentrar os assuntos especificamente que nós iremos trabalhar, né? Essa parte de introdução dos principais conceitos.